Eu tenho certeza que você acredita que ser uma pessoa resistente te deixa mais próximo de realizar os seus sonhos, certo? E se eu te dissesse que isso é um erro, que realmente dá resultado, é o contrário disso. É ser uma pessoa completamente solta e aberta ao processo de cocriação. A resistência faz com que você desenvolva e pratique o efeito Zanão, também conhecido como paradoxo de Dunning, perigosíssimo para quem quer uma capacidade produtiva boa. E é exatamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje. A primeira coisa que você precisa entender é: a resistência que eu vou abordar hoje não tem nada a ver com resiliência. Ela tá mais próxima de uma pessoa cabeça dura, só que num nível perigoso e que merece atenção. Afinal, a resistência te impede de atingir o seu máximo potencial de criação, manifestação e realização de objetivos. Ela funciona como uma barreira ativada que, de maneira consciente ou não, são crenças, emoções, sentimentos e medos que podem causar ansiedade e te paralisar por completo. Quer um exemplo? Vamos supor que você começou uma dieta. É uma coisa difícil para muitas pessoas. No início tá tudo indo muito bem, mas na segunda, terceira semana você relaxa e acaba caindo na tentação, comendo um McDonald's, um chocolate. Aí a resistência entra e você fica reticente à nova dieta. Meio que você começa a desacreditar nela, criando um distanciamento e aos poucos vai a ignorando. Ela te privou dos seus prazeres alimentares, então você desiste dela e engorda o que havia perdido. Às vezes até mais. Isso ocorre porque ela precisa de uma estratégia mental bastante rígida. E se a abordagem fosse diferente? Como seria entender que perder peso e melhorar a saúde é totalmente válido, mas que esse é um processo gradual, demorado e que, tudo bem, um dia ou outro você sair da pesada dieta? Pois é, o processo se torna muito mais fácil e a resistência não te atrapalha. É isso que eu vou falar agora, onde a resistência mais atua, como criar uma mentalidade de aceitação e como fugir do efeito Zanão. O primeiro tópico pra gente conversar é: o que causa a resistência? Não tem uma resposta muito fácil pra isso, pois são vários motivos, só que um dos mais conhecidos dele é o medo do desconhecido. Sim, a nossa zona de conforto ela nos provoca muito. E quantas vezes a gente fica preso no mesmo lugar simplesmente porque a gente não quer experimentar coisas novas? E assim como o medo do desconhecido, outro fator importante que te faz ter esse comportamento restritivo é o que podemos definir como a falta de informação. Se você não tem 100% de clareza do que vai encontrar durante o processo, você gera inconscientemente o pensamento de incerteza. Isso vai te gerando uma insegurança tão grande que vai te cegar num beco escuro sem sair. Pessoas resistentes transformam a incerteza total em pessimismo, pensamento autodestrutivo de eu não consigo fazer, isso não é pra mim, isso vai dar errado. Elas nem sequer tentam. Um dos maiores motivadores da resistência é um tanto quanto irracional e de certa forma intangível, que é o medo do fracasso. Você percebe que a resistência ela pode se manifestar de diversas formas, né? Na procrastinação, no medo do sucesso, no medo do fracasso. Em geral, todo ser humano tem um pouco desse medo. E o problema é quando você não tem coragem de enfrentá-lo. Isso cria uma falsa sensação de conforto e segurança, porque você acha que você está progredindo na vida sem se desafiar, mas está longe de fato alcançar o seu máximo potencial. A falta de ação causada pelo medo do fracasso, por exemplo, gera formas de resistências complexas de superar, pois é um paralisante. É o famoso e se. Toda pessoa com esse medo começa a justificar: e se eu falhar? E se der errado? Se der errado você tentou. Se der errado você pelo menos deu o primeiro passo. Quer ver um exemplo legal? Eu comecei no mercado digital com R$160 emprestados do cartão de crédito do meu irmão. Nessa época todos, absolutamente todos diziam que era impossível, que eu não iria conseguir fazer o que eu fiz. E se eu tivesse dado ouvidos a essas pessoas? Eu não teria dado um carro de 200 mil pra minha mãe, uma casa pro meu pai, aposentado, tirado meu mãe da faxina, viajado para mais de 15 países, comprado Corvette, ter feito mais de 60 milhões com o mercado digital. Nada disso teria acontecido se eu tivesse dado ouvido às pessoas erradas, se eu tivesse dado ouvido à resistência da minha cabeça. Isso quer dizer que foi fácil? Nem um pouco fácil. O processo de você conseguir se autodestruir para se autoconstruir é uma jornada e tanto, mas são nessas que você consegue de fato evoluir e conquistar a abundância. E isso que eu fico irritado porque essas coisas elas são reforçadas pela nossa sociedade hipócrita. O discurso pra você é seja diferente, seja original, só que na verdade todo mundo espera a mesmice. Todo mundo quer que você continue nas mesmas coisas, que você siga o sistema. A própria sociedade reforça esses medos. Hoje em dia, sem conformar, as pessoas elas sempre veem a mesma coisa. Escola, faculdade durante 5, 6 anos, trabalho durante 40 anos, o mesmo trabalho maçante, cinza, que você não gosta, ganhando pouco, para no final se aposentar. Quem se conforma e desafia o status quo é considerado corajoso, porque hoje
hoje em dia as pessoas elas não têm a capacidade de olhar que fazer diferente é fazer o certo. E aí, mesmo antes das pessoas tentarem, a certeza de incapacidade de aprender alguma coisa vai te frear. A sua cabeça, em forma de resistência, vai falar que você não é capaz, que você não consegue, que você é burro. Ela vai tentar mentir pra você de diversas formas. Legal. Você viu que a resistência, ela não é só um medo, ela não é um sentimento, não é só uma crença. Na real, ela é um conjunto de coisas que sempre te freia. Por isso que chama de fato resistência. Você resiste à sua condição de pobreza. Tudo que tenta te tirar da sua condição atual, tudo que te desafia a mudar, porque enriquecer requer mudança pessoal, requer você ter mais disciplina, requer você ter mais autocontrole, requer você ter mais conhecimento, requer você ter mais ação. Tudo que te tira desse estado convencional da zona de conforto vai te causar dor. E com isso, o seu cérebro vai enviar mecanismos de resistência para que você não cresça. Você consegue entender, você consegue perceber o quanto que ela te impacta, o quanto que ela te atrasa. Por último, um dos maiores geradores de resistência que existem e que não é o medo, crença ou sentimento, é algo muito comum em todo mundo, especialmente naquele fim de semana, com o barulhinho da chuva pela manhã, a preguiça. Sim, a resistência está muito associada à lei do mínimo esforço. É que quero evitar a fadiga. Tudo que requer o mínimo de dedicação cansa só de pensar nisso. Então, para que mudar? Afinal, é mais fácil ficar no mesmo lugar conformado. Principalmente quando as coisas não estão tão más assim. Logo, qualquer mudança que iria trazer uma melhora significativa na sua vida é deixada de lado. Evoluir é um processo cansativo, né? Podemos então concluir que existem dois tipos de resistência, a estrutural e a pessoal. A diferença entre elas é muito simples. As estruturais são as que tocam o que está à nossa volta, o entorno, trocar de faculdade, fim de um relacionamento, uma mudança para uma casa nova. Logo, as resistências estruturais dependem do que achamos que a sociedade dirá ou pensará sobre nós. Já as resistências pessoais são as internas e fazem referência aos três pilares fundamentais da mudança: querer, poder e saber. Por fim, dizer não a alguma mudança é válido. Embora muitas vezes não seja a melhor decisão, você tem esse direito, mas essa deve ser uma escolha 100% consciente, um processo decisório de fato. A resistência planta sua semente quando você quer alcançar algum objetivo, tem a possibilidade de chegar lá, sabe o que vai acontecer se você cumprir esse objetivo, mas resolve ficar parado, se convencendo que é impossível. Então aproveita que agora você vai se livrar da resistência de uma vez e se inscreve para o maior evento que o mercado digital já viu. A partir do dia 4 de março, você vai acompanhar a série do Despertar. São 4 episódios de altíssima qualidade, com audiovisual padrão Netflix. Muita informação e conhecimento de primeiro nível. Não se engane, o Despertar não é esses eventos que você vê por aí enchendo linguiça. Acesse o primeiro link na descrição e faça agora a sua inscrição para o Despertar. Leva alguns segundos e é gratuito. Eu espero que você tenha entendido sobre como a resistência te impacta no dia a dia, sobre como você deve eliminá-la da sua rotina e dos seus pensamentos. É claro que esse é um trabalho gradual e que você nunca ficará livre 100% da resistência. Afinal, somos humanos, mas é um exercício de percepção. Toda vez que você tentar um novo projeto, uma mudança, algo que requer esforço e dedicação, ela sempre vai te visitar. E quando você percebe ela atuando, quando você percebe ela te auto-sabotando, é aí que você age e faz o contrário do que ela te sabota a fazer. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Semanalmente tem vídeos aqui falando de empreendedorismo, negócios e também mentalidade. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!